Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Mateus, capítulo 24, de verso 1 a 14, onde o nosso Cristo Todo-Poderoso, ele estava com os discípulos saindo do templo e Jesus disse aos discípulos que ali iria chegar um tempo que não iria ficar pedra sobre pedra, que ia à ruína aquele prédio, aquele templo. E os discípulos, não entendendo muito a linguagem do nosso Senhor Jesus Cristo, eles disseram ao Senhor, perguntaram, mestre, quando será esse tempo? O Senhor disse que chegaria um tempo onde muitos iriam se esfriar, o amor de muitos iriam se esfriar, aonde iria ter terremotos, aonde iriam uns contra o outro, iriam se confrontar, aonde muitos seriam condenados, muitos discípulos que estavam levando a palavra do Senhor seriam condenados e apontados à morte. E o Senhor disse que quando tudo isso acontecesse, não era ainda o fim, ainda não era o fim, mas que o Cristo estava voltando. Ele também consolou, ele aconselhou, mas ele também consolou os seus discípulos, dizendo que chegará o tempo que ele voltará para buscar os seus. E que a gente, aqueles que continuariam marchando, acreditando, confiando, que não desistisse, continuasse levando a palavra, pois ele voltaria para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Esta, meus amados queridos irmãos, essa é a mensagem que o nosso Senhor nos diz hoje. Ele nos direciona para que a gente não tema, que a gente continue levando o ID, continue espalhando o Evangelho, continue falando do seu amor, continue falando do perdão, que isso se torne uma rotina para todos nós, uma rotina incansável. Glórias a Deus. E falar, meus amados queridos irmãos, falar do amor de Jesus, falar de Cristo, ele é inovador e renovador. Glórias a Deus. Ele inova e renova as nossas forças todos os dias. Eu digo isso, por exemplo, porque eu estou vivendo isso, eu estou vivendo esse momento, glórias a Deus, de espalhar o ID, de espalhar o Evangelho, glórias a Deus. E eu me sinto inovada e renovada todos os dias, glórias a Deus. E aqui na mensagem, para entendermos melhor o que o Senhor estava falando para com os discípulos desta situação que um dia iria tudo se acabar, mas que tivéssemos bom ânimo, não seria o fim, que ele voltaria para buscar os seus. Glórias a Deus. Então o Senhor deixa aqui muito claro nesta manhã, para que a gente não desanime, mesmo nós sejamos apontados, que nós sejamos criticados, que a gente seja, que zombem da gente, que a gente não desanime, mesmo a gente vendo os terremotos, mesmo o amor de muitos se esfriando pela palavra, pelo Cristo verdadeiro, pelo Evangelho, mas que a gente não desanimasse, que a gente continuasse, porque Ele é quem renova e inova as nossas forças. Glórias a Deus. E Ele pede também para que a gente esteja alicerçado na fé, na rocha, e também que a gente venha fazer bom uso da sua palavra, que a gente venha ler a palavra, que a gente venha meditar na a palavra e que a gente venha viver a palavra, porque muitos profetas virão dizendo que era o Cristo, mas aqueles que estão na rocha não ia desanimar e não ia acreditar, ia saber discernir se era verdade ou mentira. Porque quando nós estamos alicerçados na palavra, quando nós estamos meditando na palavra e vivendo a palavra, o Senhor nos dá discernimento, o Senhor nos dá sabedoria para discernir, para descobrir quem é que está falando a verdade, quem é o verdadeiro Cristo.
Glórias a Deus. E aqui na mensagem nos fala assim, a leitura nos fala assim: quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos se aproximaram deles, querendo mostrar-lhe as construções do templo. Porém, ele lhes disse: vocês estão vendo tudo isto? Todos estes edifícios serão derrubados e não serão deixado uma pedra em cima da outra. Quando vai acontecer isso? Perguntou-lhes os discípulos mais tarde, quando ele se prostrou nas costas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta? O fim dos tempos? Jesus lhes Jesus disse-lhes: não deixe que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, procurando enganar muitas pessoas. Quando vocês ouvirem falar de guerra e rumores de guerras, não tenham medo, não tenha medo. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso será apenas o princípio dos rumores futuros. Então vocês serão perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados no mundo todo por minha causa. Muitos de vocês vão abandonar a fé e trairão e odiarão uns aos outros. Aparecerão falsos profetas que enganarão a muitos. O pecado aumentará por toda parte e esfriará o amor de muitos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E as boas novas do reino serão propagadas pelo mundo inteiro, para que todas as nações as ouçam, e depois virá o fim. Glórias a Deus. Esta é a mensagem que o nosso Cristo, que a palavra do nosso bom Deus nos fala hoje, meus amados queridos irmãos, que nós iríamos ver muito o que nós já estamos vendo no nosso dia a dia, mas que muitos irão se esfriar na fé. Mas hoje, nesta manhã, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos chama para perto e diz: filhos amados e queridos, não esfrie, não deixe que o amor de vocês esfrie pela fé, pela palavra, pelo Cristo de vocês. Vocês estejam firme, confiante, porque eu virei e levarei a minha igreja, aqueles que ainda têm a fé em mim, alicerçada em mim. Creiam que eu voltarei e salvarei a vida de vocês. Para aqueles que creem, a salvação. Glórias a Deus. Meus amados queridos irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, tem um amor incondicional conosco. Ele tem um amor onde Ele pede para que a gente se prepare na fé, para que a gente busque na fé, para que a gente venha ler a sua palavra, para que a gente venha entender o Evangelho, para que a gente venha escutar o Evangelho, porque é no escutar que o Espírito Santo de Deus, ele convence, porque o homem não tem o poder de convencer, só quem tem o poder de convencer o homem, a alma, o corpo, a alma e o Espírito é o Espírito Santo de Deus. Ele só quer que nós sejamos propagadores da sua palavra, do seu Evangelho, e que muitos escutem para que a sua fé esteja aguçada, alicerçada e firmada na rocha, ativada na rocha. Glórias a Deus. Muitas das vezes parece que nós somos insistentes na palavra, mas é a forma
que o Senhor quer. Cada um tem a sua forma de falar do Evangelho, de pregar o amor de Cristo. E cada um com a sua missão. E está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas o Senhor Deus diz que é para a gente se animar, se alegrar. Alegrai-vos, alegrai-vos na fé, pois eu amo todos vocês, glórias a Deus. Eu estou aqui para salvar todos vocês, meus amados queridos irmãos, todos aqueles que sentiam a vontade de dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui o Senhor, meu Salvador, o meu é o único. E confessar que Cristo é o único Salvador da vida de vocês. Vocês podem entrar no quarto de vocês, confessar isso ao Senhor, e nós vamos estar aqui orando firme e alicerçado na rocha, para que a gente não venha desanimar na fé. Glórias a Deus. Então, essa foi a passagem, essa foi a mensagem que o Senhor nos diz, que não é para a gente desanimar, não é para a gente desistir, mesmo vendo tudo, mesmo ao nosso cenário, o nosso cenário mostrando tudo ao contrário, mas que a gente não desanime, que a gente não desista, que a gente continue na fé. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou orar para que a gente venha continuar firme na rocha, com a nossa fé aguçada, com a nossa fé ativada em Cristo Jesus. Mesmo com todas as mensagens que a gente vê, tudo, mesmo o cenário ao nosso redor dizendo ao contrário, mas nós estamos ali firme e forte no Senhor. Glórias a Deus, louvado seja a Deus, meus amados queridos irmãos, toda a nossa humanidade. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Paizinho. Obrigada por esta palavra, obrigada por esta passagem, obrigada, Pai, pelo seu aconselhamento, assim como o Senhor estava falando com os discípulos, Pai, naqueles tempos, Senhor, é o mesmo que está nos falando hoje, Pai, para que a gente não desanime, para que a gente continue levando o Evangelho, para que a gente continue com a nossa fé ativada na rocha, Pai, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, que a gente mesmo que a gente venha ver e ouvir tudo isso, Pai, que está aqui na sua palavra, mas que a gente não venha desanimar, porque aqui o Senhor está nos dando uma esperança que aqueles que continuarão na fé, espalhando o Evangelho, firme na rocha, com sua fé aguçada, com sua fé ativada, o Senhor é aquele que vem buscar a sua igreja, buscar o seu povo amado e querido, onde pelo qual o amor do Senhor é incondicional, o amor do Senhor é transbordante para todos aqueles que o buscam, para aqueles que confiam e acreditam e tem uma fé ativada. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus abençoe todos meus amados queridos irmãos, seus familiares, sua família, sua casa seja abençoados. Oh Pai, toda a sua humanidade seja abençoados, Pai, que seu Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha convencer, meus amados queridos irmãos, toda a sua humanidade, toda a sua família, toda a sua casa, toda a sua parentela, Pai. E também, Senhor, continua protegendo os nossos, Senhor, porque aqui é garantia do Senhor, aqueles, Pai, que está alicerçado na fé, que confia em Ti e que está com sua fé aguçada. A sua casa servirá ao Senhor, as suas gerações serão alcançadas pelo Senhor até a quarta geração. Oh Pai, cuida dos nossos, ó Deus. A sua palavra, Pai, não volta vazia. Tudo aquilo que está, Pai, aqui na sua palavra se cumpre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso bom Deus. E continuaremos, Pai, confiando em Ti até a sua volta. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus amados queridos irmãos. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Fiquem com Deus.